Lula incorporando espírito, a condecoração macabra e o furacão do mal. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Além do programa Conversa com o Presidente, que você já viu o resumo e análise no vídeo de ontem, Lula também participou de outros eventos nesta terça-feira, 21 de novembro. Um desses eventos gerou uma grande indignação em muitos brasileiros, e essa revolta é totalmente legítima. Na tarde dessa terça, Lula entregou condecorações da Ordem do Rio Branco para vários membros do seu governo, uma honraria destinada a serviços meritórios e virtudes cívicas. E quais foram os grandes serviços prestados por essas pessoas para a sociedade? Terem ajudado Lula a implantar o seu regime autoritário disfarçado de defensor da democracia, o seu governo esbanjador de dinheiro público disfarçado de defensor dos pobres. Receberam essa honraria pessoas como Simone Tebet, a que, como candidata, disse que a equipe de Lula jamais seria louca de abordá-la, pois sabiam que ela não estava ali por cargos, mas que depois, já como ministra, disse que o ato de Lula de ter criado o seu ministério foi um ato de amor. Aniele Franco, a ministra da Igualdade Racial, que resolveu viajar com o avião da FAB para assinar um documento, coincidentemente no estádio e no horário do jogo do seu time na final da Copa do Brasil. Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, que defende os direitos apenas dos humanos que lhe convém. E Alexandre de Moraes, o caso mais vergonhoso e absurdo de todos esses. E por que eu digo isso? Moraes foi condecorado por Lula no mesmo dia do velório de Clériston da Cunha, o empresário que cumpria prisão preventiva por ter participado dos atos de 8 de janeiro. Clériston tinha problemas cardíacos. Seu advogado já havia pedido para que ele pudesse aguardar o seu julgamento em liberdade usando tornozeleira eletrônica, mas isso foi completamente ignorado por Alexandre de Moraes. Um laudo médico datado de fevereiro, protocolado à ação de Clériston no Supremo Tribunal Federal em maio, já advertia que ele tinha vasculite de múltiplos vasos e miosite secundária à Covid-19. Na última segunda-feira, dia anterior à cerimônia de condecorações, Clériston teve um mal súbito na papuda e faleceu, deixando uma esposa e 2 filhas adolescentes. Mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes foi condecorado com a Ordem do Rio Branco. O ministro que mantém presos preventivamente pessoas que participaram de atos de vandalismo e que condena a mais de 17 anos de prisão os participantes dos mesmos atos que já passaram por julgamento. Lembrando que aqueles que participaram de atos muito semelhantes em outros momentos nunca receberam punições nem parecidas com essas. Em junho de 2006, Bruno Maranhão, um dos líderes do MLST e dirigente do PT, coordenou uma invasão à Câmara que resultou em uma grande depredação do patrimônio e que ainda levou um dos seguranças da casa a permanecer dias internado na UTI de um hospital. Cerca de 7 meses depois, em janeiro de 2007, em liberdade, Bruno Maranhão já era um dos convidados especiais para a posse do reeleito Lula. Mas antes fosse o problema apenas a comparação entre as punições dadas aos participantes de atos de vandalismo em diferentes momentos da história do Brasil. O problema no Brasil é muito mais embaixo. Enquanto participantes de atos de vandalismo, mas apenas dos atos contra o atual governo, estão sendo mantidos presos preventivamente e os que já foram julgados foram condenados a penas altíssimas, os mesmos ministros do STF que determinaram tais penas já concederam liberdade a vários políticos que tiveram provadas as suas participações em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados a desvio de dinheiro público. Enquanto tudo isso acontece, uma mulher condenada a 10 anos de prisão e ainda esposa de um dos chefes do Comando Vermelho pode viajar tranquilamente a Brasília para participar de reuniões no Ministério da Justiça e ainda bancada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Aliás, ministério cujo comando é de Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos que até o momento não manifestou uma palavra em relação à morte de Clériston. Eu até diria que o Brasil vive hoje uma completa inversão de valores, mas sinceramente, diante do que nós estamos vendo, valores são coisas que já não existem aqui há muito tempo. Bom, vamos partir agora para o próximo assunto e tentar mudar um pouco o clima desse vídeo. Também na tarde dessa terça-feira, Lula participou da formatura de novos diplomatas brasileiros do Instituto Rio Branco. Em seu discurso, ele contou uma história de uma reunião que ele participou anos atrás. A primeira vez que eu participei, em junho de 2003, eu tinha apenas 6 meses de governo e eu fui convidado para participar do G7 em Evian. Cheguei em Evian, um metalúrgico recém-eleito presidente da República, olhei para dentro de uma sala cercada por vidros, blindado de tudo quanto é lado, estava lá a grande figura que eu só via na televisão. Estava lá o Bush, estava lá o Tony Blair, estava lá o primeiro-ministro da Itália, estava lá o convidado, o rei da Arábia Saudita, estava lá o Koizumi do Japão.
E eu fiquei pensando o que eu vou fazer dentro dessa reunião. E mais, não podia entrar intérprete. Eu nem entendia e nem falava. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei lá fora, o Sérgio Ferreira está aqui até hoje. Eu falei, Sérgio, o que eu vou fazer lá dentro? Eu não consigo falar nem bom dia em inglês. Em espanhol ainda consigo falar, olá, que tal? Buenos dias. Ele acha engraçado, como se para nós brasileiros fosse um orgulho sermos representados por um presidente que não sabe nem falar bom dia em inglês. Você não está estudando nada? Não, eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso, tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Bom, logo em seguida, ele falou o que aconteceu para que ele conseguisse fazer um discurso. O que eu vou fazer lá dentro? Aí me baixou uma coisa... Que eu tô possuída pelo ritmo ragatã. Segundo ele, o discurso foi emocionante. Depois disso, ele deu um jeito de demonstrar indiretamente o seu descontentamento com o resultado das eleições argentinas. Eu estou voltando agora, estou apenas há 10 meses no governo. Eu acho que nós estamos numa fase melhor do que a gente estava quando eu deixei a presidência. Se bem que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los. Ainda falando sobre a Argentina, só que agora de forma direta, ele parece ter passado novamente pela mesma situação que ele passou lá naquela outra história da reunião que ele participou. Lhe baixou uma coisa. Só que o que lhe baixou agora, eu acho que foi o espírito do Mussum. O Brasil tem uma relação extraordinária com a Argentina. Foi o primeiro país que eu visitei para dar a demonstração em 2003 de que a gente ia ter uma forte política para a América do Sul. Porque quando eu não era ainda candidato, eu já percebia que durante muito tempo o Brasil olhava para os Estados Unidos e olhava para a União Europeia descosta virada para a América do Sul. Descosta virada para a América do Sul. Descosta. Me baixou uma coisa... Eita, governozinho da... Também na tarde de terça, Lula participou de um outro evento, uma cerimônia de fortalecimento da educação inclusiva. Em seu discurso, Lula se emocionou, trazendo à tona aquele seu velho choro sem lágrimas. É você cuidar de gente. Você cuidar de pessoas. Cuidar de gente é muito difícil. E que durou também somente até o fim dessa frase. Depois disso, ele continuou falando normalmente, como se isso nunca tivesse acontecido. Embora seja a coisa que menos custa a união, que as pessoas falam sempre em gastar. E é claro que não poderia faltar é o Lula, que havia prometido que não falaria uma vírgula do governo anterior nos seus 4 anos de mandato, atacando mais uma vez o governo anterior. Nós estamos apenas 10 meses no governo. Nesses 10 meses, nós tivemos que fazer um processo de reconstrução do país. Reconstrução porque me parece que passou no Brasil um furacão do mal. Vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do governo. Um furacão do mal. E por fim, ainda na terça-feira, ele discursou na cúpula extraordinária do BRICS, que foi feita de forma virtual. Desde o início do atual conflito entre Israel e Palestina, tive a oportunidade de conversar bilateralmente com praticamente todos os líderes aqui reunidos. Já começou muito errado por aí. O conflito não é entre Israel e Palestina. O conflito é entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E por falar no Hamas, o discurso de Lula, como já era esperado, foi naquele mesmo tom de sempre. E o Hamas pode até ter atacado Israel, mas o que Israel está fazendo é que é muito grave. O Brasil condenou de maneira veemente os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro contra o povo israelense. 3 brasileiros foram vítimas desses ataques. Em várias ocasiões reiteramos o chamado pela liberação imediata e incondicional de todos os reféns. No entanto, tais atos bárbaros não justificam
o uso de força indiscriminada e desproporcional contra civis. Estamos diante de uma catástrofe humanitária. Eu até gostaria de saber quanto Lula está cobrando pelas suas diárias, pois com a energia que ele consegue diariamente passar pano para terroristas, eu nem imagino o que ele conseguiria fazer com o chão aqui de casa. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam vê-lo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para garantir que você receberá todos os novos conteúdos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.